Coisas que ninguém te conta sobre luto. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Luana Lumertz, da Egalité, e o tema do vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vou falar sobre essa questão de processo de luto. Esse luto quando a gente perde mesmo algum ente querido, algum familiar, não outros lutos, tipo fim de relacionamento ou término de alguma coisa que tu gostava muito. E eu vou falar um pouco mais sobre isso porque, para quem não sabe, eu recém passei por 2 experiências de luto. Recém não, né? O meu irmão faleceu faz 3 anos, ele teve um câncer e faleceu bem jovem, então foi bastante difícil. E agora faz mais ou menos 2, quase 3 meses que o meu pai faleceu. Enfim, então hoje eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do luto e de algumas coisas que ninguém te conta, tu só fica sabendo quando realmente acontece contigo. Eu sei que esse é um tema bem diferente do que eu costumo falar aqui no canal, mas sim, o processo de luto pode influenciar muito na tua sexualidade, no teu dia a dia, na tua vida. E assim como o sexo, o luto é um assunto muito tabu, a morte é um assunto muito tabu na nossa sociedade. Então eu resolvi compartilhar com vocês as minhas experiências, no sentido de que talvez possa ajudar alguém que está passando por isso, ou te preparar para quando tu for passar por essa situação, porque enfim, uma coisa é certa, né? Todo mundo vai morrer em algum momento, e eu gostaria de saber dessas coisas antes de ter passado por essa experiência, que foi bastante difícil para mim. Então é mais com esse intuito de poder compartilhar com vocês, lembrando que é a minha experiência, é a minha visão, é o que eu percebi sobre esse assunto, tá? Não é uma regra, não é uma verdade universal nem nada, eu só quis compartilhar aqui com vocês. O primeiro ponto que ninguém te conta é que as pessoas querem a todo custo saber do que a pessoa morreu. Então é muito chato isso, porque às vezes a família não tá muito pronta ainda pra falar sobre isso, ou tu mesma não tá pronta pra contar os motivos pelos quais a pessoa morreu, porque tu não consegue assimilar ainda o que aconteceu, ou porque tu não quer falar, ou porque tu não tá bem. Então foi a primeira coisa assim que eu achei mais chato. É que parece assim um bando de urubu querendo saber o que aconteceu, do que aquela pessoa morreu, por que ela morreu, o que houve. E assim, eu super entendo a curiosidade das pessoas, eu também sou uma pessoa curiosa. Mas se a pessoa não falou, é porque ela ou não quer falar, né? Ou ela não tá bem pra falar, ou ela não tem intimidade contigo, ou ela não quer expor dessa forma. Então as pessoas, elas não entendem isso, elas não respeitam. Todas as postagens que eu fiz, assim, quando meu irmão tinha falecido, tipo, meu Deus, do que ele morreu? Meu Deus, do que ele morreu? Então, a ponto que eu cheguei, eu contava pras pessoas de um jeito muito escroto, porque foi o jeito que eu consegui lidar com aquilo. Então eu era esse tipo de pessoa, eu chegava numa conversa, falava, oi, meu nome é Luana, e meu irmão morreu de câncer, sabe? Então eu cheguei num ponto bem extremo por causa desse tipo de pergunta de do que ele morreu. E assim, foi o jeito que eu consegui lidar assim, com o assunto e com as perguntas das pessoas, porque sempre despertava muita curiosidade, então era meio chato assim essa parte. Então, pra quem não conhece a minha história, pra quem não viu ainda, meu irmão era super novo, ele tinha 33 anos e ele teve um câncer do nada. Ele era atleta, ele era mega saudável e ele teve um câncer e dentro de 1 ano ele faleceu. Então foi muito chocante pra todos nós, pra minha família, pros amigos, pras pessoas que conheciam, porque, enfim, a gente não espera, né, que uma pessoa vá morrer tão jovem e, né, uma doença, assim, do nada, inexplicada, enfim. E o meu pai, eu não era tão próxima do meu pai, então foi um luto bem diferente desse primeiro, que, sim, eu amava muito meu irmão, a gente tinha uma relação muito legal. Então, com meu pai já foi um pouco diferente. Meu pai era alcoólatra e acabou falecendo por conta da doença também, bastante jovem, com 59 anos. E foi de complicações, assim, por conta do alcoolismo, tipo fígado, estômago, enfim, pressão, diabetes, várias doenças ao mesmo tempo que levaram ao falecimento, né? Então essa coisa é muito marcante, assim, as pessoas querem muito saber por que a pessoa morreu. Então, se tu lida com isso de boas, já te digo, bota já no post, já explica pra não receber a urubuzada inteira do que ele morreu, né? Porque pra mim essa experiência foi muito ruim. Outra coisa que ninguém te conta sobre o luto é que ele é inconstante. As pessoas adoram falar sobre as fases do luto, né? É aceitação, isso, aquilo. Mas não é assim linear, não é tipo assim, hoje eu tô bem e aí eu vou ficar triste e daí depois eu vou ficar bem de novo. Não é assim. A gente fica num eterno vai e vem.
essa fase da aceitação para muitas pessoas demora muito, para outras não, para outras coisas pegam mais. E de tempos em tempos, quando a gente lembra, quando vem algum momento, algum motivo, aquilo te emociona demais, aquilo dói demais, aquilo faz tu chorar demais. Pra quem ainda não perdeu alguém que amava muito, as pessoas ficam, nossa, eu imagino o quanto deve ser difícil. Acaba sendo uma dor, uma dificuldade, uma questão que só quem já passou por isso consegue entender. E eu gostaria de saber disso antes, né? Gostaria de ter sabido disso antes, ter ficado sabendo disso antes. Que é essa coisa da inconstância, tu não tá assim, superei. Não, tu vai aprender a lidar com aquilo e sempre vão ter momentos que vão te deixar mais abalada. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei a gravar esse vídeo na semana passada, mas aí não deu tempo de terminar, enfim, eu tive que interromper o vídeo no meio, eu tinha outro compromisso. E aquele dia, só de ter falado sobre o assunto, eu fiquei extremamente abalada. Eu chorei naquele dia, eu senti saudade do meu irmão. E hoje hoje tô gravando aqui, tô me sentindo bem, não parece que vai ser algo que vai me abalar tanto. E as datas comemorativas abalam muito a gente, então é normal essa inconstância, esse processo. Então não tem assim, tu não vai avançando as etapas, as fases, né, do luto, não. Daqui a pouco tu tá numa fase, daqui a pouco tu volta pra outra e vai sentindo esse monte de emoções, assim. Sobre isso, eu recomendo demais a terapia, tem me ajudado muito nesse processo de luto. Enfim, né, você sabe, né, eu prego a palavra da terapia do vibrador aqui, não é à toa, tá? Eu acho realmente extremamente importante. Outra coisa que eu achei péssima dessa experiência do luto, que as pessoas normalmente não te contam, é que as pessoas vêm com comentários horríveis, do tipo, Deus quis, era a hora dele, era pra ser assim, Deus sabe a hora que é melhor. Na hora que tu perde alguém, tu não quer saber o que era melhor, ou se era pra ter sido assim, ou tu não quer ouvir se Deus quis, sabe? Não importa, pra pessoa que tá enlutada, pra pessoa que tá sofrendo, tanto faz se Deus quis. Na verdade, tu vai ficar até com ódio de Deus, tu vai pensar, puta merda, né? Que tinha que querer, não queria que fosse assim. Então, esse tipo de comentário, ele não ajuda em nada, inclusive pode dar muito ódio para as pessoas. Ele não é um comentário confortante, tá? Reconfortante. E as pessoas também têm muito essa mania de falar assim, não fica triste, não chora, teu irmão ia querer te ver feliz. Sabe, botando no morto ali uma expectativa do que ele ia gostar. Não, meu irmão ia querer que eu ficasse bem. E pra ficar bem, tu precisa passar por esses momentos de tristeza, de luto, de raiva, de angústia, de tristeza, de felicidade, tudo junto. A gente não escolhe qual sentimento e qual sensação a gente vai ter sobre aquele acontecimento, sobre aquele evento. Então, esse tipo de comentário, era a hora dele, ele não ia querer te ver triste. Sério, isso não ajuda em nada, isso inclusive dá ódio, atrapalha, assim. Todas as pessoas que eu conheci que perderam alguém, que ouviram esse tipo de comentário sem noção, não gostaram. Então, se pra ti funciona, guarda pra ti. Daí na hora que alguém morrer, aí tu fala pra ti mesmo, Deus quis, né? E tu fala pra ti mesmo, assim. Porque, no geral, esse tipo de comentário, ele não conforta, né? Ele não costuma ajudar, e pra mim foi horrível. Uma coisa aqui que serve de grande alerta, muitas vezes o processo de luto, de perder alguém que a gente ama, ele pode sim, e acho que na maioria dos casos, afeta muito o sono e a alimentação. E eu não sabia disso quando me aconteceu, tanto é que eu passei por um processo de não sentir fome, eu perdi o apetite, provavelmente eu fiquei bem deprimida nessa época, assim, né? E eu tive que continuar trabalhando, porque, enfim, a vida não para, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer o luto da maneira como, né, seria mais adequado. E eu continuei trabalhando e aquilo foi o que me manteve bem, assim, teoricamente, porque achei uma maneira, assim, de seguir um pouco no automático. Aquilo me fez bem de certa forma, mas eu não percebi que eu parei de sentir fome. E isso foi muito ruim pra mim, porque eu perdi o apetite. Então eu não comia, aí quando comia alguma coisa muito aleatória, porque eu queria alguma coisa que fosse assim, extremamente saborosa pra me dar algum gosto de alguma coisa, sabe? E aí às vezes eu passava 8 horas sem comer e eu comecei a desenvolver gastrite, azia, refluxo por conta de como a minha alimentação mudou de uma forma muito extrema e eu demorei pra perceber. Então,
Se você perdeu alguém, presta atenção na tua alimentação. Tenha alguém para te ajudar com a comida, algum amigo, um parente, um familiar, algum conhecido, alguém que possa fazer comida para ti. Saiba que a tua alimentação pode mudar, que tu pode esquecer de comer ou comer muito. Por quê? Porque isso vai ter um impacto muito grande depois de um tempo. Então, eu demorei muito para perceber isso. E a questão do sono, é óbvio. Tem gente que daí dorme muito, tem gente que não dorme nada. E essas questões são bem importantes para a gente tentar cuidar minimamente da nossa saúde. Então, fica aí o aviso. Para mim, o sono não pegou tanto até, mas a questão da alimentação ficou completamente bagunçada, assim, me fez muito mal. Outra coisa muito importante de comentar aqui é que, num geral, a família tem dificuldade de falar sobre. Como eu falei pra vocês, o sexo, assim como o luto, é um assunto muito tabu. Então, a morte ainda é um assunto muito tabu, pelo menos na nossa sociedade. Então, normalmente a família não consegue falar com tranquilidade sobre o assunto. Por quê? Porque as pessoas estão tristes, né? E aquilo nem sempre é fácil de lidar, é difícil por um bom tempo. Então, imagina, faz 3 anos já que eu perdi meu irmão e ainda é difícil pra mim e ainda vai ser provavelmente por um bom tempo. A nossa vida, ela fica afetada de uma maneira diferente durante um grande espaço de tempo, e ignorar o assunto ou não falar sobre ou não parar pra pensar que tua rotina vai mudar, que a tua vida vai ser afetada, acaba prejudicando, porque ignorar não resolve o problema, né? Então, muitas vezes a tua família não vai conseguir conversar sobre o assunto. A minha ainda não consegue conversar muito bem, porque é um assunto que ainda afeta muito todas nós. E cada pessoa lida diferente. Tem gente que lida melhor, tem gente que lida pior, tem gente... Sabe, cada maneira é única. Então, muitas vezes a gente olha a pessoa de fora e acha que a pessoa tá super bem, e ela não tá. Então, cada pessoa vai ter seus gatilhos específicos, cada pessoa vai assimilar de um jeito. Algumas pessoas vão ter facilidade na aceitação, outras não. Então, é um processo muito específico. Se tu puder, busca ajuda, né, de terapia, de algum grupo de apoio, de alguma coisa que possa te ajudar realmente a cuidar desse problema, dessa situação, desse momento diferente da tua vida, e que possa te trazer um apoio, um conforto. E aos amigos dessa pessoa, tem que ter paciência, porque a gente fica de um jeito que, sabe, eu falo brincando pra minha família, eu queria que tivesse uma placa do enlutado, sabe, do tipo assim, perdi uma pessoa faz pouco tempo, por favor, não venha com comentários idiotas ou com pedidos assim aleatórios, porque a gente fica realmente meio indisponível durante um tempo. E às vezes a gente até quer falar com os amigos e quer rever as pessoas, mas meio que não consegue, sabe? Então a gente meio que não dá conta de responder as pessoas. E é um processo bastante difícil e, assim, o apoio dos amigos, da família, das pessoas próximas faz toda a diferença. Então é isso que eu queria contar pra vocês sobre essas coisas que ninguém te conta sobre o luto, porque sim, é um processo difícil, é um processo lento, é um processo demorado muitas vezes e ele é bastante inconstante. Então, quis compartilhar com vocês a minha experiência. Deixa aí nos comentários se tu já passou por esse processo de luto, se tu já perdeu alguém que tu amava muito, porque eu acredito que conforme a gente compartilha, a gente consegue se acolher e se ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.